Paz do Senhor para todos, glória a Deus. Vim aqui nessa noite, deixar uma reflexão para todos nós, para minha pessoa principalmente, deixando na palavra de Deus, no livro de Isaías, capítulo 1, que tem por epígrafe, exortação e ameaças. E diz assim a palavra do Senhor para todos nós nessa noite. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Nós temos várias formas de evangelizar, então essa é uma forma que eu encontrei para evangelizar. Uma das formas, que eu gosto muito de evangelismo e de visitas. Diz assim: visão de Isaías, filhos de Amós, o qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e preste ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor: criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricam contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não atende. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente, da malignidade, dos malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Aleluia, glória a Deus. É muito triste a gente saber, que nessa época do profeta Isaías, o povo havia abandonado a sua fé, abandonaram e voltaram atrás às suas práticas pecaminosas, Mas o Senhor, Ele, como fala aqui na epígrafe, exortação e ameaça, com o Senhor não se brinca. E nós estamos vivendo tempos difíceis na terra, Nós estamos vendo tempos dessa mesma forma. Eu vejo nessa visão de Isaías que nós estamos vivendo essa época, que as pessoas, elas perderam o amor. Não é mais a mesma coisa. Até nas igrejas evangélicas nós vemos que as pessoas, elas continuam, com seus pecados ocultos, fazendo o que querem, não vão para a igreja para adorar, não todos, mas uma boa parte. Nós vemos que temos muitas mulheres e homens de Deus que vão para adorar o Senhor de todo o seu coração. E nesse tempo presente, irmãos, eu gostaria de falar para todos nós, eu me incluo, que é tempo de buscar ao Senhor. É tempo de amar mais. É tempo de rever os nossos pecados, aquilo que nós estamos fazendo, temos que ter diante de Deus uma sinceridade completa, não pela metade, porque o Senhor não está preocupado com festas, com roupas de conjunto, a mais bonita, com cantores que vêm para a igreja só para agradar o povo. Deus não está preocupado com isso nesse momento. O Senhor está preocupado com a santidade, que nós possamos ter cada dia mais um coração voltado para o Senhor, orando a cada dia, buscando a face do Senhor. Não sou melhor do que ninguém, claro que eu sou falha, sou fraca, sou pó, sou cinza, mas eu procuro, diante das minhas limitações, buscar sempre ao Senhor, me santificar mais, respeitar o meu próximo, amar, não fazer acepção de pessoas, porque tem acontecido tanto isso no nosso meio, acepção de pessoas. É lógico que nós temos que estar perto de pessoas melhores, não na questão financeira, mas na questão espiritual. Pessoas mais espirituais do que nós, para que nós venhamos nos edificar cada vez mais, amarmos uns aos outros,
Aqueles que dá para a gente andar junto, a gente anda lado a lado, que não dá, a gente apenas tem comunhão, porque é assim que tem que ser. Eu não posso andar de um lado de uma pessoa que ela fica o tempo todo só falando mal da liderança da igreja, do que tem acontecido, de como foi a pregação, de como foi o louvor, não. Porque isso não é uma coisa que vem agradar ao nosso Deus, eu sei disso perfeitamente, né? Eu não tenho aquela voz bonita para cantar, por exemplo, mas eu não sou cantora, eu sou adoradora. E tem muitas pessoas que elas têm medo de solar um hino, por exemplo, porque elas têm medo que a voz não vai sair bonita, não tem voz, a voz é baixa, a voz é rouca, a voz um pouco fica meio que não quer sair, mas isso não importa. Eu queria incentivar aquelas pessoas que pensam dessa forma. Você não está para agradar as pessoas, e sim para agradar o nosso Deus. Amém? Que nós possamos tirar isso do nosso coração, porque eu pensava dessa forma. Eu tinha tanto medo de chegar ali na frente, pegar o microfone e louvar. Eu dizia, meu Deus, tem tantas pessoas melhores que cantam tão bonito, que tem o dom de cantar, tem uma voz tão linda, que quando canta, que abre a boca, o coração da gente se enche. Mas não é dessa forma. Porque às vezes a pessoa tá ali, ela canta tão bem, tão lindo, mas às vezes tá com o coração impuro diante de Deus. Não estou falando das pessoas que cantam, que fazem isso, mas de algumas pessoas que são assim, né? Porque infelizmente existe. Nós temos que ser real, existe pessoas assim, né? Então eu acabei tirando esse medo. Eu vou lá na frente, eu louvo um hino, eu deixo uma palavra. Nossa, eu tinha um desejo, eu dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, me dá uma voz linda, eu quero cantar, eu quero saber o tempo do hino, eu quero saber. Foi me dado cargos, às vezes, há um tempo atrás, né, de ser professora de escola dominical, e eu confesso que muitas das vezes eu ia chateada, eu ia com raiva, mas por medo, por me sentir inferior às pessoas. Mas nós não devemos ser dessa forma. Nós devemos nos entregar, abrir a nossa garganta, louvar o Senhor de toda a nossa alma, de todo o nosso coração. E o louvor tem que sair do profundo do nosso coração. Que quando a gente chegue na casa do Senhor, a gente possa vigiar os nossos pés, como fala na sua palavra. Que cada dia mais nós possamos nos entregar para o Senhor. A vinda do Senhor está muito próxima. Eu particularmente, eu acredito que nós somos a geração do arrebatamento. Mesmo que não seja, mas eu prefiro acreditar. Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido é o nosso Deus. O Senhor achou por bem me batizar com o Espírito Santo. E desde esse dia eu não sou mais a mesma pessoa. No dia do batismo do meu Espírito Santo, oh glória, lamachura, labas. Alguém chegou para mim e disse, irmã, se prepare. Se o Senhor lhe batizou, é porque, irmã, o fardo ele vai pesar. Eu confesso que eu fiquei atemorizada, mas eu entendi o que a pessoa quis dizer, a irmã quis dizer para mim. E realmente, passei por lutas, né? Quase que eu chego, né, à morte. Quase que eu morro, né? Fiquei ali alguns dias, sofri bastante, sofri tanto que você não queira saber. Eu senti o cheiro da morte, mas o Senhor, Ele falou comigo por várias vezes. E todo momento, né? Graças a Deus pelo esposo que eu tenho, porque é um esposo maravilhoso. Que toda mulher tivesse um esposo, né? Que eu tenho hoje. Ela estaria o céu na terra. Porque meu marido, ele cuidou de mim de uma forma muito especial. E o Senhor, ele falava comigo quando eu estava passando por uma dificuldade muito grande na minha enfermidade, que eu fui acometida de Covid e eu tive a Covid Delta,
que foi a pior que teve. Foi a segunda onda, né? E essa delta foram poucos que escaparam. Perdemos muitos amigos, pessoas muito conhecidas, né? Então, um dia eu tinha já ido para o médico, tinha tomado vários medicamentos, antibióticos e etc. E outros. E cheguei ali no hospital, ali na UPA, e o médico me consultou e eu disse chorando muito, chorando bastante. Doutor, pelo amor de Deus, eu estou com Covid. Ele olhou para mim e fez: por que você está dizendo que está com Covid? Eu disse: porque os sintomas são esse. Mas como tem pessoas da família que estudam medicina, elas têm me ajudado com os medicamentos. Eu mostrei, levei uma sacola de medicamentos. Ele olhou todos, e assim que ele olhou, ele disse: todos os medicamentos estão certos. Eu vou trocar só um medicamento aqui, você vai para casa, vai tomar uma injeção e vai para casa. Eu fui para casa, né? Infelizmente, meu quadro ele só agravou, porque eu estava precisando de oxigênio. Não só os medicamentos, mas de oxigênio. Eu estava com a saturação baixa. Tinha falado com a médica do Disque Covid e ela disse para mim: olhe, se sua saturação baixar de 94, corra para o hospital. Ela já estava baixa e eu não sabia. Por isso que a minha situação agravou bastante. O meu pulmão ele ficou muito encharcado. E eu fiquei piorando, e quando foi na segunda, foi na terça-feira, meu esposo, o Senhor falou comigo. Eu estava deitada no meu quarto, tem um janelão, e eu estava meio que desacordada um pouco, que eu ficava mais desacordada do que acordada mesmo, de olho aberto, falando, não. Eu ficava totalmente em outro estágio, em outro mundo. Eu não estava como se eu estivesse nesse mundo. E meu marido ficava reaja, e eu dizia: não, se eu tiver de partir, eu chego em casa mais cedo. Né? Minha palavra era essa. Aí ele dizia: mas você tem que pensar na família. Então, o Senhor falou comigo naquela tarde. Glória a Deus, aleluia. Né? Eu não me lembro o versículo, nem o capítulo, mas foi o apóstolo Paulo que escreveu. Não sei se foi Coríntios. Revestido das armaduras de Deus contra a cilada do diabo. E eu abri os meus olhos para o céu, que era bem pertinho da minha cama, no janelão assim. Olhei para o céu e disse: o Senhor está falando comigo. Aí eu, bem com a voz bem embargada já, eu disse: Silvestre, me leve para o hospital. Ele disse: espera um momentinho que eu vou na farmácia comprar um aparelho. Comprou um aparelho de saturação. Quando ele chegou em casa, minha saturação já estava menos de 94. Aí ele entrou em desespero, entrou em contato com a sua sobrinha, que faz medicina, né? Seu sobrinho, sua irmã. E eu fiz um teste e ela disse: tio, leve ela agora mesmo para o hospital, porque senão ela vai ter uma parada cardiorrespiratória em casa. Meu marido ligou para o SAMU, não teve resultado. Pegamos o carro do meu genro, fomos para o hospital. Eu sabia que o Senhor estava me alertando, né? Porque em todo o tempo eu orava. Eu dizia, minha oração era essa: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E toda hora o meu marido pegava na minha mão e nós louvávamos hinos da harpa. A gente orava, ele colocava pregações para me ouvir. Eu só ouvia. E a minha oração era em pensamento. Não era orando em espírito, como o Senhor fala, né? Então, eu fui para o hospital. Ali eu já fiquei internada, uma situação muito grave. Muito grave. Então, quando o médico foi me dar a transferência para me internar, ali no Estefânia, né, aqui pertinho de casa, ele olhou para mim e fez: você chegou nessa situação? Eu disse: foi, doutor, porque eu vim no sábado e o médico me mandou para casa. Ele disse: mas o médico era eu. Eu disse: pois é, eu nem conheci o médico, não reconheci mais. Eu estava tão transpassada que eu não conhecia mais o médico. Então, eu fui ali para o Estefânia, fiquei internada por alguns dias, né, passando muito mal,
muito mal. Eu precisava de cilindro de oxigênio até para tomar banho. Precisava de ajuda de pessoas para me dar banho, para me enxugar, para vestir a minha roupa. Então, eu só chorava, né? Mas eu não chorava de medo, nem um minuto. Eu não chorava de medo. Eu só chorava pela situação que eu estava passando, porque era de muita agonia. Porque só quem teve essa doença sabe que ela ataca nosso sistema nervoso, imunológico, né? Nós perdemos muito peso através do líquido que sai do nosso corpo, através dos nossos poros, né? Eu ensopava várias roupas, vários lençóis, de tanta água que saía do meu corpo através dos meus poros. E como muita gente que me conhece sabe que eu tenho um problema sério de dor de cabeça, seríssimo. A minha dor de cabeça ela não era normal, ela era triplicada. Então eu fiquei ali por alguns dias. Quando foi uma noite, eu tive uma revelação, como anjos cantando no meu quarto, onde eu estava dormindo, com várias pessoas, né? E era um hino de voz da verdade. Não há ferrolhos nem porta que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa. Foi esse o hino que cantaram para mim. E eu abri os meus olhos naquele quarto escuro. E tem uma multidão de pessoas cantando para mim ali. E eu abri os meus olhos e eu me senti super feliz. A felicidade era inigualável, né? E quando eu acordei de manhã, tem uma senhora do meu lado, ela não é evangélica. Ela disse, mas que hino lindo mandaram para mim. Quando ela abriu o hino, era justamente, exatamente o hino que o Senhor tinha me mostrado, cantando à noite para mim. Ele enviou anjos para cantar para mim esse hino, dizendo para mim que eu ia sair daquela situação. Mas também se eu não saísse daquela situação, eu estaria ganha, né? Eu já teria ganho a minha salvação, então eu não tenho medo. Eu só queria sair daquela aflição, ou para a vida, ou para a morte. Não importava para mim. Eu não lembrava mais de cachorro, que eu tenho uma cachorrinha que quem me conhece sabe que eu tenho uma cachorrinha de estimação, que ela é muito apegada a mim e tal. E tenho também 2 netas lindas e maravilhosas, né? Tenho a minha família, mas eu não me lembrava mais de nada, nem me preocupava mais com ninguém. Mas o Senhor achou por bem que eu voltasse. E eu voltei diferente. Eu oro pelas madrugadas. Eu tenho mais vontade de fazer visita. Eu evangelizo. Eu tenho ganhado almas para o Senhor, né? Então, nós temos que voltar. Aqui como fala, né? O Senhor aqui, ele faz uma exortação e uma ameaça àquele povo que estava perdido, né? Eu não é que eu estava perdida, mas eu estava uma crente natural, vivendo naturalmente, indo para a igreja, louvando, ajudando meu marido nos trabalhos da campanha, que eu sempre gosto muito. Amo fazer esse trabalho, amo esse trabalho evangelístico que a gente faz nas ruas. Eu gosto de fazer visita. Eu fui convidada para ser dirigente do conjunto dos jovens. Eu que meio que não queria, mas eu vi que o conjunto estava precisando de alguém ali para dar uma força, então eu aceitei. E aceitei com amor, porque eu sou assim. Eu penso antes de eu querer aceitar para fazer. Porque quando eu faço com sinceridade no meu coração e amor. Então eu queria pedir para todos vocês, né, que vai ver esse vídeo, né, esse é o meu testemunho, né, eu preciso contar o meu testemunho para muitas pessoas, já contei na igreja onde eu congrego. Então, e falando sobre o livro de Isaías, como as pessoas andavam naquela época, que nós possamos vigiar que estamos vivendo nessa mesma época, nesse mesmo tempo, nesse mesmo sistema. Um sistema de perdição, é perdição total. Nós carregamos fardos muito pesados nas nossas costas. Às vezes temos que conviver com coisas que não aceitamos, mas temos que viver, infelizmente. Né? O Senhor sabe de todas as coisas em nossas vidas. Cada um tem o seu fardo, cada um tem a sua cruz para carregar. Não é diferente comigo, né? Mas que nós não precisaríamos de passar
né? Por tantos castigos que esse povo passou para se chegar. Porque Deus, ele deu essa visão a Isaías, mas logo em seguida ele disse que ia restaurar. E ele restaurou. Ele restaurou a minha vida. Eu aprendi a ser mais crente, a ser mais cristão. A partir disso, glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Fazemos partes ali na Baraúna com muito amor e carinho por cada um ali. Não temos uma indiferença com nenhum irmão, de criança a pessoas idosas. Amamos a todos, nos damos com todos, né? Nos damos com a nossa liderança também. Não temos o que dizer de ninguém, nem do nosso pastor, nem dos diáconos, nem dos presbíteros, né? Todos nós temos nossas falhas, nossos defeitos, e temos que aceitar as pessoas como elas são. E mesmo antes de eu ser crente, eu sempre tenho um ditado, que eu dizia assim: aquilo que eu não quero para mim, eu não dou para ninguém. Amém? E é assim que nós temos que ser. Ou sendo crente ou não sendo crente, nós temos que ser assim, amar mais. Cada dia mais. Mesmo que o fardo esteja pesado, que a dificuldade venha, mas que nós temos que crer mais no Senhor, se achegar mais a Ele, porque eu tenho certeza que Ele não despreza ninguém. Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus carinhoso, e é esse Deus que eu amo do profundo do meu coração, mais do que qualquer coisa. Mais do que meu marido, mais do que família, mais do que neto, mais do que tudo. Eu amo o meu Jesus, porque foi Ele que me deu a vida. Quando eu achava que estava tudo perdido, no meio da minha família, passando por humilhações, passando por tantas vergonhas que nós passamos, mas o Senhor restaurou. O Senhor colocou tudo no seu devido lugar, como era para estar. Então eu sou muito feliz, eu sou mais do que feliz. Só de saber que eu tenho um Deus todo-poderoso, dos altos céus, olhando para mim com as suas mãos estendidas. Eu sou mais do que feliz. Eu tenho uma família abençoada, apesar dos problemas e das dificuldades. Mas eu tenho uma família abençoada. Eu tenho um marido abençoado, um homem de Deus, um homem que saiu do lixo e está vivendo no luxo, porque o Senhor restaurou a vida do meu marido de uma forma, assim como o Senhor transformou naquele casamento a água no vinho. A água, ela não tem sabor, ela só sacia a nossa sede, ela não tem nenhum sabor. Mas o Senhor pegou aquela água que não tinha nenhum gosto, nenhum sabor, e transformou num vinho delicioso, no melhor da festa. Então é assim que é o meu marido hoje, uma pessoa totalmente transformada, amada e respeitada, porque meu marido não tinha nenhum respeito por ninguém, era como lixo para a sociedade, mas hoje ele é uma pessoa transformada e respeitada, e eu só tenho uma pessoa a glorificar, é o nosso Senhor Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus, né? Nas nossas vidas, cada dia mais. E eu agradeço essa oportunidade que eu tive nessa noite, essa coragem de vir aqui falar, né? O meu testemunho, né? E eu tenho muitos outros testemunhos para contar, para a glória do Senhor Jesus. Porque esse é só um pouquinho que o Senhor me tirou da cova. É um pouquinho assim. Ele me tirou da cova. Ele me tirou do vale da sombra da morte. E hoje eu estou aqui, com saúde e com paz. Se amanhã Ele quiser me levar, Ele vai me levar. Mas naquele momento Ele não quis me levar, porque eu tinha coisas a fazer. E eu vejo isso hoje, que eu tinha coisas para fazer. Não para mim, mas para o Senhor. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Tenham uma boa noite, né? De paz. Que o Senhor possa cobrir com o seu sangue cada um, né? E possa guardar, possa livrar de todo mal. E é em nome de Jesus que eu já agradeço por tudo. E que eu amo todos em nome de Jesus. Amém?